Então, na página 3 do segundo bloco da apostila, nós temos um título, uma matéria chamada Bíblia e Ciência. Essa matéria, irmão, ela pode, através de um estudo, de meditação, ser estendida a pontos extremos e nós vermos que quanta obra do diabo tem desde tempos antigos até o tempo de hoje sobre a terra, e como verdadeiramente um povo continua a perecer, ou seja, a sofrer e a estar a caminho do inferno por pura ignorância, ou seja, falta de um determinado conhecimento específico, ou às vezes por ignorar, por não querer aceitar certas verdades, né? Você já viu pessoas que dizem, eu nasci católico e vou morrer católico. São pessoas que não estão dispostas a aceitar uma opinião diferente, não estão dispostas a examinar alguma coisa. É que nem os judeus, tenta dar um folheto para um judeu, simplesmente ele vira a cara para você, não. É uma pedra, é uma fronte de pederneira, ele é obstinado mesmo, ele não quer nada, ele acha que ele já é conhecedor da verdade. Na verdade, não são conhecedores da verdade. Por exemplo, hoje os judeus não estão esperando o Messias. Não está aí, se você examinar o que pensam os judeus sobre a vinda do Messias, você vai achar inúmeros sites deles, vai achar artigos, entrevistas, e eles estão lá que nem os abestalhados. O Messias vem para reinar conosco e vai nos dar o triunfo sobre todas as nações e vai liderar o seu povo e vai conquistar todas as coisas. Ora, eles não estão esperando Jesus pela primeira vez? Estão. Mas a primeira vinda de Jesus não diz que ele será levado como ovelha muda ao matadouro? Então, que guerreiro é esse que eles estão esperando? Eles estão esperando um cara que vai se entregar à morte, só isso. Mas essa parte, o orgulho dele lhes cegou o entendimento. Isaías 53 para eles não está existindo, eles não estão querendo que exista. Estão oprimidos por todos os exércitos, mas se eles tivessem conhecimento, estamos esperando o Messias, tá? O nosso Messias, quando vier, ele vai padecer, sofrer nas mãos dos pecadores, ser ressuscitado e entrar na sua glória. É isso que diz a palavra, é isso que diz a profecia. Então, muita gente caminha na sua própria verdade, e aí não aceitam as coisas gloriosas que Deus tem a revelar. Porque hoje uma pessoa ainda consegue ser católica? Diante de tantos fatos históricos e testemunhos e documentários e reportagens, como uma pessoa ainda consegue ser católica? Ah, não, eu sirvo a Deus. Como? Como que serve a Deus? Quando se pergunta, eu sou católico. Enfim, como uma pessoa consegue ser espírita? Diante de tantos milhares de depoimentos daqueles que foram os mais profundos espíritas, hoje coisas que estão estampadas em toda a sociedade, como uma pessoa consegue ser espírita? Tudo isso está na ignorância, caracterizada pela falta de conhecimento, onde a pessoa é uma escrava, e assim, sendo escravo é aquele que não consegue pensar por si só. Então, até no lado das trevas isso impera. Vamos então voltar aqui ao nosso texto, um texto que fala da esfericidade da terra, ou seja, é um texto bíblico lá de Isaías 40, 22, que nos dá o entendimento de que a terra era redonda. Hoje a ciência diz que a Terra é igual uma laranja, redonda, porém meio achatada nos polos, nas extremidades norte e sul. Tá bom. Há quanto tempo Isaías existe?
Isaías é um livro que, segundo os historiadores, ele data de 740 antes de Cristo, ou seja, nasceu Cristo, Isaías foi escrito 740 anos antes disso, mas por volta do ano 1400, 1500 e alguma coisa, por volta dessas datas, cientistas descobriram, estudando, eles analisaram o trajeto das constelações e uma série de coisas, não tinham o que nós temos hoje, mas eles chegaram à conclusão, eles falaram, a Terra é redonda. Hoje nós estudamos a teoria desses grandes estudiosos. Hoje, meu irmão, tudo que se descobre hoje é baseado na coisa que eles descobriram lá sem nenhum recurso. Eram homens que conseguiam ficar horas olhando para o céu e chegavam à conclusão de coisas. Afinal de contas, lá em Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra e as constelações, Deus disse que as constelações, as estrelas, seriam para sinais de tempos e eras. Então, quem observa aquilo, chega à conclusão dos seus sinais, dos tempos e as eras. Os magos foram a Belém, por quê? Porque viram uma estrela nova que nasceu. Então, é assim que as coisas acontecem. Isso que nós olhamos na natureza e tiramos conclusão, chama-se ciência. O homem olha para uma erva, uma planta, ele vai, morde aquela erva, ele sente um determinado gosto, ele fala, opa, se nessa folhinha eu conseguir sentir esse gosto, se eu concentrar milhares de folhas, eu vou ter esse gosto, eu vou ter esse produto que tem aqui 1000 vezes mais forte. Daí criou-se os remédios. Hoje tem remédio que é feito à base da cocaína, remédio que é feito à base da maconha, remédio, você já tomou boldo? Chá de boldo, chá de erva doce, já tomou elixir paregórico? Tudo feito de onde? De onde são feitos os remédios? Extraídos da natureza. Isso se chama ciência. Quem criou a natureza foi Deus. Quem criou a ciência é Deus. Eu estou aqui usando um óculos. Esse óculos, ele é feito, vou arriscar, se as minhas lentes fossem de vidro, elas teriam sido feitas de quê? Da areia. E quem criou a areia? Deus. Então eu estou aqui usando algo que Deus criou, né? Isso aqui é resina e eu não sei de que é feito essas lentes de resina, que agora são mais levinhas, mais modernas, tal, mais caras, mas não tanto, graças a Deus. Então, irmão, tudo à sua volta é fonte de ciência. O homem pega um punhado de terra, examina a luz de um microscópio que ele fez, a lente tirando da areia, quando ele examina aquele punhado de terra, ele diz assim, essa terra não é pura, aqui tem cobre, aqui tem estanho, aqui tem isso, aqui tem ouro. Ele descobre, isso tudo é ciência. Então a ciência é um fato, mas o que é a ciência? A ciência tem a sua origem em Deus e na sua criação. Então não era para o homem pegar a ciência e querer com a ciência provar que não há Deus. Ao contrário, era para ele com a ciência dizer verdadeiramente há um Deus. Isaac Newton construiu o sistema solar. Tem até umas revistas modernas que também criaram com as tecnologias. Aí põe uma haste para cá, outra haste para lá, põe o Sol, giram os planetas, satélites, etc. Aí Newton estava conversando com seu amigo incrédulo. Aí quando o amigo dele entrou na sala de Newton e viu aquela coisa gloriosa, tudo se mexendo em volta do sistema solar. Newton, que coisa maravilhosa! Quem fez isso? Newton falou assim, ninguém. Como ninguém? Não, ninguém fez isso. Aí Newton falou, aqui não está o sistema solar? Aí ele falou, está. Quem criou o sistema solar? Aí o camarada disse, ele era ateu, ele falou, ninguém. Ele falou, então ninguém fez isso aqui também. Agora, se eu fiz isso, então alguém também fez o universo. E não sei o desfecho da história, eu não lembro, né? Mas Newton deu uma bela lição de Bíblia. Isaac Newton, cientista aí da Idade Média, se não me falha a memória,
era um tremendo estudioso e ele era apaixonadíssimo pelo livro, pelas profecias de Daniel. Newton era apaixonado pelas profecias de Daniel. Nós temos um livro lá em cima, difícil de ler porque é escrito por Newton, é detalhista demais, ele é exaustivo nos detalhes, mas também é de uma informação fantástica. E Newton prevê que Jesus Cristo voltará quando? 2060 é o que Newton prevê, e ele era apaixonado pelas profecias de Daniel. Bom, então nós estamos aqui diante de coisas que Isaías disse, lá em 40:22, que Deus é o que se assenta sobre a redondeza da terra. Então, supõe-se que a terra seja redonda. Aí mais ou menos 1400, 1500 e por aí vai, os cientistas chegam à conclusão de que a terra era redonda. Alguns cientistas olharam realmente textos bíblicos, outros, porém, não tinham conhecimento de texto bíblico, se basearam em fatos do universo, chamada ciência. E aí, esses cientistas foram colocados nos tribunais, acho que chamava tribunal de inquisição, de onde se inquiria, se questionava a pessoa, tribunal de inquisição, e eles acharam uma loucura. Esses tribunais foram montados pela Igreja Católica, e os sacerdotes católicos, se é que você pode chamar assim, deveria chamar mais de assassinos católicos, né? Pedófilos católicos, estupradores católicos, e doem quem doer, inquiria desses cientistas e obrigava-os a confessar de que não, a terra não era redonda, a terra era quadrada. Ela era um grande plano, que se você fosse caminhando a vida inteira, você cairia num abismo. E esses homens, não, mas a terra é redonda. Não, ou você confessa que a terra não é redonda, ou você vai para a fogueira como um bruxo. Uma denominação que dominou o mundo através da sua ignorância. A Igreja Católica dominou na força do braço, da espada, matando, assassinando, igualzinho os muçulmanos de Maomé, o islamismo. Tudo cresceu na base do medo, da espada. Tanto que conversão verdadeira é o cristianismo, que é voluntária. O resto, que tem medo de morrer, não, se eu não confessar que eu sou do islamismo, eu vou morrer. Isso não é conversão. Por isso o islamismo não é uma religião forte. Ele é apenas uma religião assassina, mais nada. Ele não prospera. O que prospera é o cristianismo, porque até o nosso sangue é o bastante para regar novas sementes. Então, meu irmão, dizer que a terra era redonda significava pena capital, pena de morte. E hoje, a terra é o quê? Triângulo, quadrado? O que a terra é hoje? É ou não é redonda? Você já viu a Igreja Católica e os seus bispos, papas, cardeais e assanhaços, coleiros, etc., dizer que queremos pedir perdão à humanidade pelas vidas que nós assassinamos, pelas famílias que nós impedimos de ir ao comércio comprar, pelos filhos que nós deixamos morrer de fome. Tudo isso aconteceu. A Igreja Católica proibiu o comércio de vender produtos para certas pessoas que não compactuavam com a sua doutrina. Eu não vi nenhum papa pedir perdão. Eu não vi ninguém. Eu não vi até hoje os portugueses pedirem perdão pelo tráfico de escravos. Você vai dizer assim, pastor, mas isso é coisa do passado. É mesmo? O seu pecado, quando você conheceu Jesus Cristo, ele era coisa do passado, não era? Mas o seu pecado do passado não ia te lançar num futuro inferno? Você não tem que se arrepender do seu pecado do passado? Tem ou não tem? Portugal hoje tem muitas riquezas, muita evolução e muito privilégio, que foi todo conquistado à custa de trabalho escravo.
Até hoje Portugal usufrui do trabalho escravo, dos navios negreiros, dos muitos que eles assassinaram, trazendo da África para o Brasil. Você tem a ideia de quantas famílias eles mataram, quantos filhos ficaram órfãos, quantas mulheres ficaram viúvas, quando os portugueses chegavam com as armas lá na África, cercavam aldeias inteiras de negros e catava tudo que era homem, mulher e criança que tivesse condição de trabalhar, eles jogavam tudo dentro dos navios negreiros. E quantos tentaram resistir e morreram pelas garruchas? Quantos levaram chicotadas, pauladas? Você acha que Portugal, esse pecado está apagado? Você acha que Deus esqueceu esse pecado? Alguém lá tem que reconhecer. Ora, quando Deus disse assim: Saul, para isso te levantei, vai lá e vinga-me dos amalequitas. A geração de amalequita que tinha perseguido o povo que saiu do Egito e matado velhos e crianças, não existia mais. Já tinha todo mundo morrido. E Deus diz assim: eu me lembrei de Amaleque. Vai lá e extermina, mata todo homem, mulher, criança, os que mamam, os de peito, mata os animais, eu não quero nada vivo daquilo lá. Ué, mas a geração que tinha matado os israelitas já tinha morrido. O pecado ainda estava no ar. Eles ainda usufruíam das mortes dos israelitas. Então o pecado estava lá. O pecado da escravidão, essa página horrenda da humanidade, essa página dos navios negreiros, é uma página horrenda, meu irmão. Isso é horrendo. Horrendo. Eu sou contra a pena de morte, mas na minha ira eu digo, é digno de morte alguém que escraviza o seu semelhante. É digno de morte. Digno de morte. Entende? Isso é horrível. Portugal usufruiu e até hoje Portugal está calado, a ONU está calada, o mundo está calado. Nos Estados Unidos, os judeus, baseados no filme A Lista de Schindler, entraram na justiça para pedir indenização e receberam. Baseados na Lista de Schindler, naquele filme que é um documentário, porque o mundo arrancou a riqueza dos judeus. Eles entraram na justiça e conseguiram ser reconhecidos no Tribunal dos Estados Unidos. Será que os portugueses também não têm que ir para o tribunal da ONU, não? E não tem que ser exigido de que Portugal invista alguns milhões na pobreza da África hoje? E esses assassinatos vai cair na conta de quem? Na minha? Portugal é um país assassino, ele matou. Ah, pastor, foi naquele tempo não, a cabeça do ser humano sempre foi igual. Se hoje eu posso dizer sim e não, matar ou morrer, antigamente também eu podia, Adão também podia. Não tem esse negócio de homem medieval, homem rústico, homem arcaico. Ao contrário, as maiores nobrezas, o maior cavaleirismo dos homens são detectados em tempos antigos. Hoje o homem parece mais com um animal. Olha o conteúdo literário do hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói com um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Tem palavras aí que nós nem sabemos o significado. Aqueles cabras eram muito estudados, meu irmão. Eles sabiam muito bem o que era direito do próximo, eles sabiam muito bem o que era escravidão. Então a Igreja Católica, vamos voltar aqui para a Igreja Católica, deixa Portugal de lado que a hora dele vai chegar. Ninguém vai escapar nessa geração. A Igreja Católica assassinou pessoas. Assassinou. Porque o camarada dizia, não, eu creio que a Terra é redonda. Tá, qual o problema? E se eu hoje disser, não, a Terra para mim é triângulo, vão me matar por isso? Mas até hoje tem gente batendo no peito e dizendo, eu sou católico. Sabe o que acontece com isso? Ele está dizendo, eu compactuo com toda a história da Igreja Católica. Ou seja, o preço que está para a Igreja Católica, lembra? Caiu Babilônia, a meretriz, a mãe das prostituições. Todos os católicos estarão incluídos nesta queda. Porque eles compactuam. Ou você acha que algum católico hoje
concorda comigo se eu disser assim, ó, a Igreja Católica tem que prestar conta, tem que dar desculpas, tem que pedir perdão à humanidade dos assassinatos dela. O que os católicos vão dizer para mim? Eles vão concordar? Então eles se fazem, incorrem no mesmo erro. Incorrem no mesmo erro. Bom, a Terra é redonda. Cientistas provaram isso. Uns tiveram que ir para a fogueira, outros tiveram que negar diante de tribunal para não serem queimados vivos, né? E ainda tem mais esse detalhe, né? Condena-se uma pessoa à fogueira? Que tipo de instinto tem uma pessoa dessa? Como você classificaria uma pessoa dessa, que condena o outro a uma fogueira? É mais tolerável, pô, põe o cara na forca, põe na guilhotina, matou, acabou. Na fogueira, vê o fogo incendiando o camarada aos poucos, assando que nem carne de um porco. Que tipo de caráter tem essa gente? Que tipo de ser humano seria esse negócio? Agora, tem gente que diz assim, não, pastor, deixa isso para lá, isso é passado. Nada será passado enquanto eu abrir os livros e receber a informação. Para mim, tudo é presente. Outra coisa que diz aqui, nessa questão de ciência, as estrelas são incontáveis. Estrelas são incontáveis. Porque houveram alguns cientistas que criaram alguns, acho que chama telescópios, né? Telescópios. E esses cientistas chegaram à conclusão que se podia contar as estrelas. E eles criticavam a Bíblia. Porque diziam, não, a Bíblia diz que as estrelas são incontáveis. Ó, Abraão, olha as estrelas, tu não pode contar as estrelas e etc. Várias passagens bíblicas, aqui no caso até de Jeremias. Então essa ideia que a Bíblia lança sobre as estrelas serem incontáveis, já foi motivo de crítica aos cientistas. Eles tinham um telescópio e eles conseguiram olhar e contar as estrelas que eles viam. Só que eles inventaram um telescópio mais potente. Quando eles jogaram no mesmo lugar esse telescópio mais potente, eles viram que o número de estrelas que lá estavam e eles com aquele antigo telescópio não via, era infinitamente superior. E os cientistas chegaram à conclusão, verdadeiramente as estrelas são incontáveis. E hoje, irmão, nós temos milhares, eu estou falando milhares, mas na verdade os livros dizem milhões. Você tem dentro que são milhões de galáxias iguais à nossa existem hoje. É por isso que as pessoas não conseguem aceitar o fato de não ter vida em outro planeta. Porque o nosso sistema é assim, o Sol, o centro do universo, é chamado sistema heliocêntrico. Já existia um sistema chamado geocêntrico, colocava a Terra no meio do universo. Aí depois viu-se que não era verdade. O sistema é heliocêntrico. Lá está o Sol, e girando em volta desse Sol nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e mais alguns que se descobriu nesses dias. Então, isso aqui que nós temos se chama galáxia. Nós habitamos dentro de um lugar cujo endereço universal se chama Via Láctea. Isso que eu estou mostrando aqui para você é todo esse sistema que nós hoje habitamos dentro dele. Um sistema que para nós já é infinito. Nós não conseguimos ultrapassá-lo com nenhuma das máquinas poderosas que os homens inventaram. Eles conseguem ultrapassar esse sistema chamado Via Láctea. Ultrapassar com vida.
né? Ultrapassar com vida. Nenhum foguete escapa desse sistema. Nada que você consiga lançar uma vida humana consegue passar até o final desse sistema, só desse nosso sistema solar. Pois bem, esse nosso sistema solar, existe igual a ele milhões, e na internet tem fotos inacreditáveis desses milhões de sistemas solares semelhantes aos nossos. Por isso que os cientistas ficam doidos. Não é possível. Em algum desses milhões, tem que ter outro tipo de vida. Para mim não tem. Para mim a vida, apesar de tudo isso, e os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, apesar de tudo isso, para mim só existe vida no planeta Terra. As pessoas dizem assim, tu é louco? Um universo desse tamanho, você dizer que existe vida só aqui, nessa cabeça de alfinete que é o planeta Terra? Para mim é assim. Quem quiser crer diferente, creia. Se alguém puder me provar o contrário, eu aceito. Se me provarem que eu estou errado, imediatamente, automaticamente, eu mudo a minha opinião. Mas tem que me provar. Então, irmão, milhões, se nós já temos tantas estrelas incontáveis na nossa Via Láctea, imagina nesses milhões de galáxias, o que o homem foi descobrindo. Resultado, chegou-se à conclusão de que verdadeiramente as estrelas são incontáveis, e agora não são somente as estrelas, os próprios sistemas solares. Os homens encontraram milhões, mas supõe-se que existam outros milhões não vistos ainda nos potentes telescópicos que os cientistas inventaram. Uma coisa importantíssima agora, irmão, nesse item 3, diz: o universo envelhecendo. Os cientistas, né, antes poderiam criticar isso. Achavam que todo o sistema solar duraria para sempre. Mas agora, com as mais novas tecnologias, viu-se que o Sol está se apagando. Cada vez que observa-se o Sol, encontra-se nele mais buracos negros. O Sol é uma grande bola de fogo. Um fogo diferente, não resta dúvida, né, mesmo? Não resta dúvida que é um fogo diferente. Não é um fogo como o que nós conhecemos, não. O fogo que nós conhecemos, ele precisa ter oxigênio, material combustível, e essa junção faz esse fogo que nós conhecemos existir. Aqui nós não estamos nem falando de oxigênio. Aonde o Sol está, não existe oxigênio. O oxigênio é uma camada de ar em volta do planeta Terra. Saiu dessa camada de ar, não tem mais oxigênio. Por exemplo, a Lua, esqueci a que distância a Lua está da gente, parece 1.300.000 quilômetros, né? Parece? Na Lua já não tem oxigênio. Na Lua já não existe oxigênio. Então, o Sol tem um fogo, e esse fogo está se apagando. Cientistas chegaram à conclusão de que a Terra está diminuindo o seu giro, como se ela estivesse envelhecendo, caminhando para parar. A Bíblia fala de um universo envelhecendo. Foram detectados várias situações, quantidades imensas de estrelas morrendo, estrelas que estão deixando de desaparecer. Tudo dá ideia, como diz a Bíblia, de um universo que está envelhecendo, um universo que está morrendo. Ou seja, nós temos a seguinte conclusão: verdadeiramente, Deus não criou o universo para ser eterno. Os céus e a terra, disse Jesus, passarão, mas a minha palavra, que consiste o seu próprio reino, suas regras, estas não passarão.
Hoje a ciência prova isso, que nós não teríamos condições de provar de forma alguma, mas livros científicos, caros inclusive, estão trazendo essas informações. O universo está envelhecendo, ele está caminhando para a morte. Mas, acredite, ainda restam mais 1000 anos pela frente. E ele vai se sustentar até o tempo que Deus determinou, para que depois os céus e a terra passem e a palavra de Deus permaneça para sempre. Então, esse universo envelhecendo é uma informação fantástica, até pela própria ciência que hoje o comprova, para nós vermos que verdadeiramente todas essas coisas naturais que os nossos olhos veem, inclusive o nosso corpo, nossas veias, nosso sangue, nossos pulmões, nosso coração, todo esse sistema visível, natural que nós temos, ele foi projetado para um tempo de existência e depois deixar de existir. O projeto de Deus não é um projeto terreno, carnal, eterno. O projeto de Deus é verdadeiramente um projeto espiritual eterno, em que o apóstolo Paulo chega ao ponto até de dizer assim: este corpo perecível, corruptível, este corpo visível, isso será transformado em coisa incorruptível, num corpo de glória eterno. Então é uma informação interessante, é uma informação legal, e os cientistas estão buscando respostas. O que faremos daqui a tantos 1000 anos, quando o sol se apagar, a terra vai ser coberta de gelo? Realmente, se não tivesse o sol, a terra seria coberta de gelo e a vida seria impossível. Mas só que isto não acontecerá enquanto a humanidade estiver sendo sustentada por Deus sobre a terra. Lembra da promessa feita a Noé? Em que Deus colocou o seu arco no céu e disse que prometia que dali para diante não faltaria as estações. Frio, o inverno, o verão, as estações permaneceriam sobre a terra, ou seja, seria possível o homem viver sobre a terra e ele não destruiria mais a terra com as águas do dilúvio. Não destruiria mais, porém, tudo está determinado um tempo em que deixará de existir. Outra coisa aqui, no quarto item, é o fogo no interior da terra, que a Bíblia fala em várias passagens. Porém, irmão, entenda uma coisa: fogo no interior da terra não quer dizer que o inferno é na terra. O inferno é algo natural, físico, ou é algo espiritual? O inferno é algo espiritual. Então não existe esse negócio de eu ter o inferno aprisionado no interior da terra. Só porque dizem, hoje já provam os cientistas, né? Até a Bíblia dizia, e os cientistas já provam que no interior da terra existe fogo. Às vezes esse fogo tem umas reviravoltas lá e ele sai pela terra. São o que nós conhecemos como o quê? Os vulcões. Aquele fogo, aquele material que vem do interior da terra, explode a 1 quilômetro de altura. Tem cidades aí que tem vulcão, que quando o vulcão entra em erupção, fecham todos os aeroportos, a cidade para, devido à fumaça. Então, o interior da terra tem fogo. Isso já foi muito criticado. Hoje a própria ciência prova que verdadeiramente Deus estava na frente. A Bíblia estava na frente. Então, imagina como que, aqui no caso, Jó, né? Tudo bem, é Deus falando com Jó, mas as pessoas questionam: será que há um Deus? E ali, no livro de Jó, está Deus falando com um homem e dizendo que no interior da terra existe fogo. As pessoas questionam Deus, que há um Deus, mas hoje a ciência prova que o que esse Deus, que para eles não existe, diz, é verdade. Quando todo mundo achava loucura ter fogo debaixo dos nossos pés,
Debaixo dos nossos pés é fogo puro, irmão. Ah, pastor, mas também nós somos pentecostal, né? Não, nada disso. Então, debaixo dos nossos pés é fogo puro, irmão. Isso foi loucura para muitos. Os cientistas hoje chegam e se curvam diante da voz que está lá em Jó, mas ainda assim conseguem dizer: não há Deus. Que loucura! Como pode? Me dá calafrio. O homem olha para as obras de Deus e diz: não há Deus. O homem olha para as obras, é como se você olhasse para as obras dos homens e dissesse: não há homem. É uma coisa louca, como o ser humano, no seu orgulho, na sua vaidade, ele consegue chegar a extremos incomparáveis. Então, há fogo no interior da terra, mas esse fogo não é o inferno, porque o céu e a terra passarão, tudo que está dentro dessa terra também passará. E o inferno passará? Não, nós não somos nem católicos, nem testemunhas de Jeová. O inferno é eterno, tá? O inferno é eterno. Aí tem aí uns cientistas que dizem que mandaram sonda lá para baixo e que ouviram gritos, gemidos. Essa semana eu estava até ouvindo os gritos e os gemidos lá na internet deles e tal. Meu irmão, baboseira. Eles podem ter gravado qualquer coisa, pode ser até parecido com gritos e gemidos, mas não é grito nem gemido. Pode até ser de algum demônio que enganou eles, mas de ser humano não é, porque o inferno não é para baixo, para dentro da terra. O inferno é em algum lugar que nós não sabemos aonde. O inferno é um local de tormento. E tem mais, no inferno não tem nem fogo. No inferno não tem fogo. Quem foi que disse que no inferno tem fogo? Nós já examinamos, inclusive, o texto de A Parábola de Rico e de Lázaro, e já vimos que aquele fogo representa outras coisas, não é fogo. Representa o quê? É o juízo de Deus que sempre foi manifesto na simbologia do fogo, a ausência da graça de Deus. Bom, então, no interior da terra existe fogo, mas este fogo não é o inferno, como muita gente já supôs, né? Que tu vai para profundezas da terra, naquela ira, né? Que tu vá para o inferno das profundezas da terra. A pessoa diz: beleza, é para lá mesmo que eu quero ir. Então, não tem nada a ver esse negócio. Outra coisa aqui, ó. O frio vem do norte. O que é isso? Cientistas já andaram em busca de saber muitas coisas. Por que as temperaturas mudam bruscamente? De repente está um tempo, daqui a pouco, bruft, mudou o tempo. E os cientistas tudo, eles querem pesquisar, eles querem ter resposta para tudo. Isso é muito bom, isso gera revista, isso gera giro de capital, isso gera pesquisa, isso gera emprego, maravilha, né? Futebol gera emprego, voleibol gera emprego, windsurf gera emprego. Já pensou se não tivesse essas coisinhas para ocupar as pessoas? Onde que ia ter emprego para todo mundo? Se hoje nós temos uma estatística aí de cerca de 10 bandidos por quilômetro quadrado, se não tivesse todos esses empregos para ocupar as pessoas, irmão, nós teríamos 100 bandidos por quilômetro quadrado. O mundo viraria uma coisa loucura, pior do que o que é. A outra coisa, eu estava pesquisando ontem na internet, porque o Brasil está com a fama de ser o país da desgraça, né? Bala perdida, assassinatos, roubos, crimes passionais. O Brasil está parecendo caos. Aí eu fui lá e digitei assim: crimes ocorridos na Alemanha. Crimes ocorridos na Inglaterra. Os países mais bem afamados do mundo, que parece que todo mundo vive num paraíso, eu fui lá e busquei crimes ocorridos, e tem crimes de 2014, 2013, 2012, crimes recentes, coisas postadas há 2, 3 dias. O mundo é todo igual, irmão. Ser humano de
com vontade de fazer o que é certo e com vontade de fazer o que é errado, está no mundo todo. Estados Unidos está cheio de crimes horríveis. Lá na Alemanha eu vi chacinas. Jovens pegando armas, saindo, invadindo escola, matando professores, matando. O que você vê aqui no Brasil, tem no mundo todo. Então, esse negócio de vou para o país tal, porque lá não tem violência, é mesmo? O mundo inteiro tem violência. Sabe por quê? Porque o mundo inteiro jaz no maligno. O diabo está aí para roubar, matar e destruir. E o diabo está fazendo a sua obra, incentivando homens a lhe fazer a vontade. Isso é no mundo inteiro. O diabo não dispensou os seus, seus pelotões com exclusividade para o Brasil. Não é nada disso. O diabo está agindo no mundo inteiro. O diabo está agindo na África, no Japão. Imagina qualquer parte do mundo, lá está o diabo agindo e levando pessoas ao erro, como ele levou Adão e Eva. Então, tem crime no mundo inteiro. Se você acha que algum país é um mar de rosas, pega o nome do seu país, vai lá no Google e diz assim: crimes realizados no Vietnã não, porque aí já viu, né, irmão? Mas põe lá, no Vietnã, vai sair os crimes ocorridos lá, sem problema. E você vai ver que as postagens são recentes. Aí você clica, tem as reportagens com tradução para português, para castelhano, que dá para entender um pouquinho, e você vê ali várias situações recentes de crimes e assassinatos no mundo inteiro. E não é crime de roubou uma bala, não, é crime mesmo, de cortou o pescoço, deu tiro na cabeça, é chacina, é policial matando. A mesma história que se vê no Brasil, se vê no mundo inteirinho. Não tem país nenhum melhor que o Brasil, nem nenhum pior. É tudo uma porcaria só, porque quem dirige o mundo inteiro somos nós, seres humanos. E nós, sem Deus, nós somos verdadeiramente lixo. As nossas justiças são o quê? Trapo de imundície. Então é isso aí, só deixar essa informação para você. Então os cientistas hoje analisaram e viram que quando as ondas de vento frio chegam, elas se desprenderam do norte. Ou seja, não tem um frio que venha do sul e chegue ao centro do país, ou enfim, eles chegaram à conclusão que todas as correntes de ar frio, elas partem do norte, circulam o planeta e vão chegando a todos os lugares. Mas ler um negócio desse, que é isso? Esses crentes estão malucos, agora estão querendo até dizer de onde vem o frio. Nós não precisamos nem mais dizer, porque a palavra está dizendo por si só, e os cientistas hoje estão provando. Então, tudo isso que tem aqui são coisas que hoje já se provam cientificamente. Aí vem aí, o vento vem do sul, aí depois tem a Terra suspensa no espaço. Eu vou mostrar para você a teoria hindu. A teoria hindu é assim, se eu lembrar todos os detalhes. Cá está o planeta Terra. Aí esse planeta Terra está sustentado em 3 pilares. Nesses 3 pilares tem um cabra aqui que sustenta, um cara muito forte, um super-homem, que sustenta esse negócio aqui, o cara está aqui. Esse cabra está em cima de um outro negócio lá que eu não lembro o que é, e enfim, embaixo de tudo vem uma grande, gigantesca tartaruga. Irmão, você não ria de uma coisa tão séria dessa. Você não deve debochar de uma... Isso aí é fruto de muito estudo. Então, a Terra não está suspensa no ar. Ela é um complexo sustentado por uma gigantesca... Eu só não sei em que essa tartaruga está se apoiando, irmão. Só não sei em que. Você vê que o ser humano, ele sem Deus, ele sem uma regra, ele sem um mentor, ele sem um guia, ele vai a loucuras. Esses hindus hoje, o que eles fazem da vida? Eles adoram a vaca, eles adoram o rato, estão morrendo de fome e os rebanhos dominando a nação. Se tu vem com um carro, a vaca deitou na estrada, ai de você, se buzinar, te matam.
Você tem que parar o carro e esperar até a vaca descansar. Irmão, pode esperar. Se tu é estrangeiro, se tu é do país, não ouse enxotar uma vaca, porque a vaca para eles é um Deus. Se você incomodar a vaca, pena de morte. Vaquinha, acorda, fica rezando dentro do teu carro. Teu compromisso foi-se. Daqui a pouco a vaca levanta, quando ela levanta, tu passa com o carro e vai embora, antes que outra venha e deite na pista, senão tu fica ali a vida toda. Uma nação dessa, um povo com uma cultura dessa, mas eles chegaram à bela conclusão que a terra está suspensa no ar? Não, ela está apoiada num complexo de coisas que está em cima de uma tartaruga. Eu não sei se eles dizem se a tartaruga se mexe ou se a tartaruga está parada, mas esta é a ideologia hindu. E tem outras ideologias também. Existem outras coisas, mas são mais loucas ainda do que essa. Então vamos deixar para lá. Hoje então, a Bíblia diz há milhares de anos que a Terra gira no nada, sustentada por quê? Pela palavra de Deus que disse para ela assim: fica aí, gira aí no meio do nada, e ela permanece lá. Hoje a ciência criou-se algumas naves com potencial de fotografia, girou o planeta em todos os cantos, fotografou, filmou e chegaram: caramba, esse planeta não está fixado em nenhuma coluna, esse planeta está girando no meio do nada. Que loucura! Não é loucura, isso se chama poder de Deus. Será que esse simples fato de se ver um planeta, quanto pesa esse negócio? Será que o simples fato de se ver um planeta, um sol, aí tudo parado no nada, por que isso tudo não cai? Ou pelo menos por que eles não oscilam? A Terra está aprisionada em uma órbita, ela gira sempre no mesmo caminho, ela gira sempre no mesmo caminho. Tem milhares de anos, segundo a ciência, milhões de anos, sei lá quantos bilhões de anos, segundo os cientistas, que essa Terra gira sempre no mesmo lugar, gira sempre no mesmo lugar. Caramba, não é o bastante para o homem olhar e dizer assim: não, peraí, tem que haver um Deus, tem que haver, não é possível, tem que haver um Deus. Aí você vai, bota o teu filho num colégio, aí vem a aula de história, vem a aula de filosofia e história, esses são os melhores, né? Aí teu filho está lá no colégio, aí vem o professor, começa de blá, 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 daqui a pouco ele pensa que é teólogo, entra pela teologia, começa a marretar a Bíblia, começa a marretar Deus, e teu filho ali ouvindo um camarada que pensa que é alguém porque tirou uma porcaria de um diploma fornecido por uma faculdade, porque ele estudou alguns anozinhos nos livrinhos do mundo, e teu filho ouvindo aquilo tudo ali. Mas quem sabe nós teremos uma geração ainda para zombar e escarnecer dos professores, né? Eu tive um sonho alguns meses atrás, foi esse ano ainda, em que eu era um aluno dentro de um colégio aonde eu já estudei. Eu fiquei pensando naquilo, e acontecia muitas coisas no sonho interessante. Fiquei pensando naquilo, e depois eu cheguei à conclusão que Deus ia levar o que eu conheço de volta para dentro dos colégios, para questionar e chicotear professores e colocar eles nos seus devidos lugares, porque era ali que eu estava esperando a hora que algum professor falasse besteira, eu dizia assim: conhecimento que eu tenho hoje, eu vou fechar o tempo aqui dentro, eu não vou voltar para os colégios, mas eu tenho muitos filhos aí que vão, né, irmão? Por isso que a gente bate na tecla, tem que estudar, senão não vai cumprir o projeto de Deus, não vai aprender. Essas informações que nós temos aqui, quantas vezes eu já vi professores em cursos que eu fiz anos atrás,
criticarem. Criticava a criação do homem, criticava uma série de coisas, né? Professores principais são esses, de história e de filosofia. Eles criticam tudo que o Evangelho diz de uma maneira horrenda. Criticam, ironizam, zombam. E na minha época eu lembro, eu não era crente, mas eu lembro que tinha crente lá dentro, mas crente inútil, que não presta para nada. Tinha lá crente. Eu lembro, crentes com 17, com 18 anos, com 17 e 18 anos, caminhando dentro de uma igreja. Ô meu irmão, tua língua tem que ser apenas de um destro escritor, senão você não cumpre o projeto de Deus. Não pode negligenciar. Então, meu irmão, a terra está girando sempre. A terra gira de duas maneiras. Ela tem um movimento chamado translação e rotação. Rotação é ela girando, imagine um eixo na Terra, e ela gira aqui, em torno desse eixo, ela gira em torno de si mesma. E translação é o movimento, ao mesmo tempo que ela está girando em torno de si mesmo, para formar o dia e a noite, ela também está girando numa outra esfera, se locomovendo sempre nesse mesmo lugar. E essa outra movimentação dela é o que forma o ano. Ela demora para dar essa volta 365 dias e mais 6 horas. Essas 6 horas, de tempo em tempo, são somadas e no dia 28 de fevereiro, acrescenta-se mais um dia que ele vai para o dia 29. É o chamado ano bissexto. Bom, tá isso aí. Então, imagina uma coisa dessa ali no espaço, sempre do mesmo jeito. Verdadeiramente é uma glória a criação de Deus. Bom, a Bíblia diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu quero ver o homem colocar alguma coisa parada aqui no ar. Eu quero ver o homem dizer assim: isso aqui, essa caneta, fica aí parada. Quero ver ele largar ela e ela ficar. Quero ver. Você não entende que isso é um poder inexplicável? É um poder inexplicável. Deus diz: haja terra, ouve, fica aí agora, fica aí parada, não cai, fica aí. Você não vê que esse Deus, se você conseguir confiar nesse Deus, todas as coisas te serão possíveis? A Bíblia não diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que sem fé é impossível agradar a Deus. A sua fé tem que ser louca. Se você crê num Deus que pega um planeta desse, pega o Sol e bota ele quieto lá e fica aí, você vai girar assim, você vai girar assim, e você não vai sair daí, o seu trajeto é esse. Um Deus capaz de botar vários planetas, várias galáxias nos seus movimentos, tudo numa perfeita ordem e harmonia. Se tu crê nesse Deus, o que você espera da vida? Não existe derrota para quem crê num Deus criador do universo. Só que as pessoas não creem bem nesse Deus criador do universo. Ou às vezes até creem, mas não deixa a sua mente viajar em toda esta verdade. Porque a Bíblia diz, Jesus falou: eu enviarei o Espírito Santo, e ele vos guiará Não. Vos guiará em... Então, quando você conhece uma verdade, você tem uma fé. Quando você conhece toda a verdade, você tem... O que você tem? Toda a fé. Amém? Crê que o morto pode ressuscitar? Creio. Crê que o morto pode ressuscitar depois de 50 dias? Creio. Crê que se tu pegar um câncer e o médico te condenar, tu vai viver? Creio. Crê que tu não tem emprego, mas Deus põe a tua mesa farta? Creio. Acabou a história. Eu creio. Se eu creio em tudo que a Escritura revela, em tudo que o Espírito Santo procura me conduzir, se eu não negligencio os livros, se eu não negligencio a oração, se eu não negligencio o estudo, se eu não negligencio a intimidade com Deus, eu não tenho fé, eu tenho toda a fé. Deus pode contar com a minha vida em qualquer situação. Então, meu irmão,
Olha para o céu. Olha para o céu e veja Deus. Eleva os olhos para os montes. Eu estou olhando para os montes, mas o meu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Então, meu irmão, é muita glória é muita glória. Viver com Deus é muita glória. Por isso que eu tenho dito ultimamente, meu irmão, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Tenha paz, vai dar tudo certo. Mas, pastor, eu estou à beira do abismo. Não esquenta. Mesmo que você caia no abismo, ainda há esperança. Amém, meu irmão? Nós cantamos uma música aqui na igreja que eu acho ela, quando eu canto, eu sinto um choque, irmão. Diz assim: ele é capaz de parar o trovão. A minha mente processa, você lembra dessa música? A minha mente processa assim, eu fico imaginando, caramba, imagina dispensar um raio e Deus diz assim, para. E o raio parar. E ali ficar, até Deus diz assim, segue. Imagina um raio vem na tua direção e Deus diz assim, desvia. Ele desvia. São nessas loucuras que eu creio, né? Talvez por isso essa igreja seja uma igreja de loucos. Sejam bem-vindos ao hospício, tá, irmão? Aqui diz então, a terra está suspensa no ar, não está sendo carregada por uma tartaruga, irmão, não está, é mentira, não está não. Pode ser um urso, tá, um elefante, mas tartaruga não. Sim, tem uma outra filosofia que diz que um elefante, você já viu? São 3 elefantes, vou desenhar só a tromba aqui, irmão, que eu sou ruim de elefante pra caramba. São 3 elefantes, um para cada lado, e no meio, aqui numa situação tem uma estrutura, eu não lembro exatamente como é essa estrutura, e em cima dessa estrutura tem o planeta Terra. Esses aí já disseram assim, não, uma tartaruga só não aguenta com a terra, vamos colocar 3 elefantes, e colocaram 3 elefantes lá, para sustentar o planeta. Tomara que eles fiquem quietos, senão, irmão, quando eles andam, a gente balança de um lado para o outro. Misericórdia. Terremoto, os terremotos são quando os elefantes decidem se mexer, ou então a tartaruga resolve andar. Bom, irmão, o ar tem peso. Você sabia que o ar tem peso? Sabia que o ar tem peso? O ar tem peso. Você sabia que em cima você é uma pessoa, Deus te criou com uma estrutura forte para suportar o peso do ar que está na tua cabeça? Segundo os cientistas, todos nós carregamos a semelhança de um automóvel na nossa cabeça. O peso do ar, das moléculas de ar que estão sobre a nossa cabeça, sobre a nossa estrutura, ele é semelhante a um automóvel. Só que a sua estrutura está pronta para isso. Deus te fez para isso. Os animais carregam peso sobre ele, todos os seres, todo ser vivo tem um peso que é posto sobre eles, mas a estrutura daquele ser foi preparada para carregar esse peso como se não estivesse carregando nada. Mas o ar pesa, e cientistas já pesaram o ar. É possível, isso é muito fácil até de fazer, né? Isso é muito fácil até de fazer. O peso do ar está relacionado a temperaturas, áreas mais quentes ou áreas mais frias, o ar tem mais ou menos peso, e ainda tem a incidência da gravidade. Por exemplo, se for um planeta que tenha oxigênio e a gravidade, são pesquisas, né? E a gravidade desse país for menor, porque de acordo com o tamanho do planeta, a gravidade é maior ou menor. Por exemplo, a Terra seria isso aqui, ó, pequenininho. Nós temos um planeta chamado Júpiter, que é enorme. A gravidade em Júpiter é muitas vezes, não lembro qual o número, maior do que na Terra. Ou seja, enquanto na Terra tem uma gravidade te puxando para baixo, mas você consegue até pular, se você fosse pego e levado para Júpiter, a força da gravidade de Júpiter te colaria no chão e te puxaria até te achatar. Você morreria em Júpiter. Então, quanto maior a superfície, maior o poder da gravidade. A gravidade que existe no Sol
é tanta que ele puxa corpos que passam por ele a milhares de quilômetros, ele suga e consome tudo. Então, imagina uma engenharia disso, tudo isso, e o homem olhar para tudo isso e dizer não a Deus, é digno de morte. Então, tudo isso influencia no peso, né? O ar tem peso. Agora, para concluirmos, o vento se movimenta em círculos. Hoje já temos filmados vários, como é que chama aquele negócio? Ciclones. Já viu os ciclones? Na internet está cheio deles. Estados Unidos lidera o ranking dos ciclones. Ciclone para tudo que é canto. Tem outro negócio chamado furacão, né? Furacão, que já é um vento também que circula, mas numa como é que chama? Numa esfera maior, né? Então, esse movimento dos ventos, ele é constante. Quando você está num lugar e aquela brisa está passando por você, não é uma brisa que vem reta. Parece que ela está reta na passagem que ela tem por você, dá a impressão de que aquele vento está vindo diretamente na sua direção. Na verdade, o vento ele está girando. Ele está girando. É assim que o vento se movimenta. É assim que Deus determinou que o vento haja sobre a terra, em círculos, ou como a Bíblia diz, em circuitos. E a ciência hoje prova de todas as maneiras que todos os ventos, que todas as rajadas de vento, elas não são diretas, elas são em círculos. Então, irmão, a Bíblia está à frente de tudo. Quando o homem nem sonhava em criar um telescópio, quando o homem talvez nem sonhasse em criar o fogo, ou criar qualquer coisa, Deus está mostrando o quanto Ele é soberano, como Ele já domina todas as coisas. Então, principalmente aos jovens e adolescentes que ainda estudam, estão nos colégios, quem sabe se não é uma palavra tua que vai libertar a mente de um professor e livrá-lo do inferno para que ele herde a glória de Deus. Muitas pessoas estão a caminho do inferno e estão nas trevas, sabe por quê? Porque não ouviram sobre a luz e não entenderam que há um caminho para o céu. Mas o apóstolo Paulo diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Mas como pregarão se não forem enviados? Mas Deus não envia quem não tem conhecimento. Deus só envia quem tem conhecimento. Deus só coloca diante de você uma pessoa que precise ouvir alguma coisa, se Deus olhar e ver que você tem o que aquela pessoa precisa ouvir. Senão é tempo perdido. Então, irmão, não tenha pena do teu corpo, não tenha pena de si mesmo. Cai para dentro do estudo, arrebenta mesmo. De tantas horas é meu estudo, estou na minha faculdade dentro do meu quarto. Chega para tua esposa, ó, se ligarem para mim, estou ocupado. Se alguém morrer, diz que depois eu ressuscito. E, sabe, tem um compromisso de estudo. Quando você vier e disser assim, eu vou ter um compromisso com Deus, Deus vai olhar e vai dizer assim, e eu vou ter um compromisso contigo. É assim que as coisas funcionam. Você cuida do que é de Deus, e Deus cuida do que é seu. Amém?